Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Hoje vamos falar de exemplos das integrais duplas sobre regiões gerais. Antes de fazer os exemplos, vamos fazer um breve resumo da aula anterior, onde temos as integrais sobre regiões do tipo 1 e do tipo 2. Definição 3. Se f é contínua em uma região Dzão do tipo 1, tal que Dzão são todos os pontos x, y, tal que x está variando entre a e b, e y está variando entre duas funções g1 de x e g2 de x. Então, a integral dupla f de xy dA sobre a região D pode ser escrita como a seguinte integral iterada. A integral de f de xy dy, onde o y está variando entre g1 de x e g2 de x. Depois deste resultado, vocês integram em relação a x. E lembrando que x vai estar variando entre a e b. Aqui tem o gráfico, desses casos. Você tem sua região D, onde que o x está variando entre A e B, nos três casos, e o y vai estar variando entre g2 de x, que é seu limite superior, a g1 de x, que é seu limite inferior, nos três casos. Agora analisando o tipo 2, ou seja, quando você tem o y variando de C até D e seu x variando de h2 de y, seu limite superior, a h de 1y, seu limite inferior, podemos escrever a seguinte integral dupla f de x, y, dA sobre a região D como a integral iterada f de x, y, dx, integrando primeiro em relação a x, lembrando que o x vai variar de h1 de y até h2 de y. Desse resultado, vocês integram depois em relação a y, lembrando que o y vai variar de C até D. Então, aqui eu coloquei dois exemplos gráficos para lembrarmos, y variando de C até D e o x variando de h de 2 de y a h de 1 de y. Lembrando que o h de 1 de y é o limite inferior e o h de 2 de y é o limite superior. Exemplos. Número 1. Calcule a integral dupla de x, y, dA sobre a região Dzão, onde Dzão é região limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Pessoal, para resolver o exercício, vocês vão ter que fazer o gráfico, para saber, o x vai estar variando de quanto a quanto e o y. Qual região que eu vou usar? A região do tipo 1 ou a região do tipo 2? Então, vocês vão fazer o gráfico, que tal? O gráfico da reta y igual a x menos 1 e da nossa parábola y² igual a 2x mais 6. Lembrando que vai ter aqui interseção, se a região que você está procurando está limitada entre a sua reta e a parábola, provavelmente vocês vão encontrar pontos de interseção. Então, a dica é o seguinte, nesse caso, isola o x, que vai ser mais fácil, ficaria y mais 1, e aqui isolando o x, também vocês encontrariam y ao quadrado menos 6, tudo dividido por 2. Igualando, vocês vão encontrar dois pontos de interseção. Quando x é igual a 5, vocês vão encontrar y igual a 4, e quando x é menos 1, vocês vão encontrar y menos 2. Então, vocês poderiam estar resolvendo tanto usando a região do tipo 1 quanto a região do tipo 2. Só que observa, se vocês fossem usar a região do tipo 1, daria um pouco mais de trabalho. Aqui, vocês teriam que dividir essa região em duas partes. Observe que do ponto menos 1, menos 2 para a direita, você tem como limite superior essa função e o limite inferior essa reta. Agora, analisando essa região para o lado esquerdo, do ponto menos 1, menos 2, você teria o que? Olha, esse limite superior e esse limite inferior, que seria diferente da região que eu acabei de falar. Agora, se você fosse usar a região do tipo 2, observe que seria mais fácil. Você teria apenas um limite superior e um limite inferior. Então, vai ser mais viável usar D como uma região do tipo 2, ou seja, vai ser todos os pontos x, y, tal que o y está variando de menos 2 a 4, e o seu x vai estar variando de y mais 1, seu limite superior, a meio y² menos 3, que seria seu limite inferior, ok? Vamos resolver nossa integral dupla de xy dA sobre a região Dzão. Já encontramos nossa região Dzão, vamos utilizar a região do tipo 2 e vamos integrar primeiro em relação a x, onde o x vai variar de meio vezes y² menos 3, seu limite inferior, a y mais 1, que é seu limite superior.
Então, basta integrar primeiro em relação a x, né? Lembrando que vocês vão considerar y constante. Então, ficaria x² sobre 2 vezes y. Vocês vão aplicar o teorema fundamental do cálculo e vão encontrar essa seguinte expressão. Depois, vocês vão simplificar essa expressão e aqui temos um polinômio, que é tranquilo de integrar, né? Por exemplo, que ficaria menos y elevado a 5 sobre 4, vocês integram, ficaria menos y elevado a 6 sobre 6 vezes 4, que é 24. Integrou todos os seus fatores, vocês agora vão aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Lembrando que o y está variando de menos 2 a 4. Aplicou o teorema fundamental do cálculo, isso é igual a 36. Professor, e se eu quisesse ter feito em relação ao tipo 1? Daria mais trabalho, mas poderia, tá? Então, sua integral dupla de xy dA sobre a região D seriam divididas em duas partes. Então, vocês iam dividir, né? Observe aqui do ponto menos 1 e menos 2. Teria uma região na parte da esquerda e uma outra região na parte direita. Então, vamos lá, né? Da parte esquerda, vocês teriam o quê? Aqui, o seu x ia variar de menos 3 a menos 1, né? Aqui o x variando de menos 3 a menos 1. E o seu y ia estar variando dessa função aqui, seu limite superior, que seria raiz de 2x mais 6, beleza, a essa parte, né? Que seria menos raiz de 2x mais 6, beleza. Só que na hora que fosse integrar, isso aqui ficaria difícil, né? Ia aparecer umas raízes e ia dar um certo trabalho. Mas, de toda forma, vocês poderiam fazer. Agora, somando essa segunda região, tá? A segunda região seria, observe que o x vai estar variando de menos 1 a 5, beleza? Mas teríamos que integrar primeiro em relação a y, né? E o y estaria variando aqui o seu limite superior, essa função raiz de 2x mais 6, a seu limite inferior, que seria a reta, né? X menos 1. Só que isso daria um pouco mais de trabalho. Então, é interessante vocês analisarem os exercícios, qual seria mais fácil de resolver, tá? Normalmente, vocês vão bater o olho assim no seu gráfico, depois que fizer, né, o gráfico, e falar, não, do tipo 1 é mais viável. E isso é na prática. Exemplo. Número 2. Determine o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2. X igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Pessoal, esse é um tipo de exercício que é interessante vocês desenharem estes planos, façam os planos separadamente e depois vão juntando, tá? Para vocês encontrarem esse tetraedro. E depois vocês vão encontrar a região D que está no plano XY, tá? Isso vai ajudar bem. Então, vocês vão fazer cada um desses planos, né? Por exemplo, o Z igual a 0 é o plano aqui XY. O plano X igual a 0 é o plano ZY. Depois vocês façam esses dois planos separadamente para ver o que serão, tá? Aqui o x igual a 2y, que é este plano, e o plano x mais 2y mais z igual a 2. Então, por exemplo, quando você escolhe aqui x e y igual a 0, você tem que o z é 2. Aqui, olha, passando. Quando x é 0, o z é 0, o y será quanto? 1. Então, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá certo? E mais ainda, observe que o nosso plano x mais 2y mais z igual a 2 intercepta nosso plano xy. Mas onde vai interceptar e qual será a equação? Basta você pegar z igual a 0. Né? Quando você coloca z igual a 0, você vai encontrar x mais 2y igual a 2. Então, você tem essa equação da reta. Aí, observe que este plano, x igual a 2y, também passa aqui no nosso plano xy. Né? Quando z igual a 0, você tem essa própria equação, x igual a 2y. Fazendo a interseção, né, você teria lá x mais 2y igual a 2, que é essa equação. A interseção dela com y igual a x igual a 2y, né, basta você substituir aqui. Né, olha, x igual a 2y, você teria 2y mais 2y igual a 2, ou seja, 4y igual a 2, em outras palavras, y igual a meio. Então, você encontrou y igual a meio, substitui para encontrar o valor de x, que vai ser 1, e o z, obviamente, é 0. Você tem esse ponto. Então, observe que agora ficou mais fácil de analisar essa região D. Né? Então, temos lá, olha, a região D, o y varia de 0 a 1. Aqui, nós temos a equação de uma reta. Né? Nós vamos ter a equação da reta y igual a
a 2x, né? Ou y igual a x sobre 2, beleza? Vai depender de qual região você vai estar trabalhando, né? Se é do tipo 1 ou do tipo 2. E aqui nós temos essa outra, né? Que seria x mais 2y igual a 2. Ou, isolando y, né? y igual a 1 menos x sobre 2. Então, aqui é mais interessante resolvermos em relação à região do tipo 1. Né? O x vai variar de 0 a 1, e o seu y vai variar aqui como limite superior essa equação, e o limite inferior, o y igual a x sobre 2. Agora fica mais tranquilo de integrar. Então, o nosso plano, que é x mais 2y mais z igual a 2, pode ser escrito, né, isolando z, como 2 menos x menos 2y, de modo que o volume pedido está sobre o gráfico, está abaixo do gráfico, né, z igual a 2 menos x menos 2y, e acima da região D, que acabamos de encontrar. Então, bora lá. Laura. Você quer encontrar esse volume, você tem que calcular a integral dupla deste plano, né, sobre a região D. Então, você vai fazer o quê? A integral iterada. Vamos integrar primeiro em relação a y, a função. Nós já temos, o y varia aqui, né, do x sobre 2 até o 1 menos x sobre 2. Beleza, integrar isso é tranquilo, lembrando que se você está integrando em relação a y, o x é constante, tá? Então, aqui ficaria 2y, o x aqui é constante, menos x vezes y, e aqui ficaria 2y² sobre 2, 2 cancela com 2, ficaria só o y². Aplica o teorema fundamental do cálculo. Normalmente dá muita conta mesmo, tá? E tem que ter muita atenção, porque se errou um sinal, errou toda a conta. Então, substituiu utilizando o teorema fundamental do cálculo, simplificou, vocês têm essa expressão mais simples, né? x² menos 2x mais 1, que é tranquilo de integrar. Integrou em relação a x, né? Aplicou o teorema fundamental do cálculo no intervalo de 0 a 1, vocês encontraram 1/3. Então, esse tipo de exercício é um exercício que vocês teriam que fazer o gráfico para encontrar a sua região D. Então, vocês vão encontrar vários tipos de exercícios, tem que ir praticando. Exemplo, número 3. Calcule a integral iterada de seno de y² dy, quando y varia de x a 1. Depois desse resultado, vocês integram em relação a x, onde x varia de 0 até 1. Vocês vão encontrar vários desses exercícios de integral iterada, onde vocês simplesmente vão aplicar o teorema de Fubini e resolver. Muitas vezes vocês vão ter dificuldade para fazer a primeira integração. Igual nesse exemplo, nós temos uma função que não é elementar, ou seja, não é tão fácil de calcular essa integral. Então, o objetivo seria mudar a ordem de integração. Vocês vão integrar primeiro em relação a x e depois integram em relação a y. Essa é uma saída, ok? E para fazer isso, é interessante que vocês façam o esboço da sua região D. Isso vai facilitar na hora que for trocar a ordem de integração. Então, nossa integral dada, ela pode ser escrita como integral dupla de seno de y dA sobre região Dzão. E quem é essa região Dzão? Observe que o x varia de 0 a 1 e o y varia entre x e 1. Né? Aqui tem um esboço dessa região. Né? O x varia entre 0 e 1 e o y está variando de a nosso limite superior y igual a 1 e o nosso limite inferior y igual a x. Beleza? Observe que aqui estamos usando a região do tipo 1. Então, para trocar, ou seja, para usar a região do tipo 2, nós vamos integrar primeiro em relação a x. Né? Então, temos aqui o mesmo gráfico, e lembrando que o y vai variar entre 0 e 1, o y variando entre 0 e 1, e o x dessa vez vai estar variando limite superior x igual a y, limite inferior x igual a 0. Beleza? Então, mudou aí a sua região D, né, para a região do tipo 2. Vamos ver. Agora vamos resolver nossa integral iterada, né? Seno de y² dy com y variando de x até 1, depois integrando em relação a x com x variando de 0 até 1. Vimos que integrar em relação a y primeiro daria um certo trabalho, isso aqui não é uma função elementar. Então, reescrevemos a nossa região D da seguinte forma, né? A primeira integração será em relação a x, onde x está variando de 0 até y. Depois desse resultado, integramos em relação a y, com y variando de 0 até 1. Ok, integrar isso daqui em relação a x é tranquilo. Isso aqui seria uma constante, né? Seno de y². Então, fica x seno de y². Aplicando o teorema fundamental do cálculo, também fica tranquilo, né? Onde tem um x, vocês vão substituir por y, menos essa parte que agora substituindo por 0. Vai zerar, né? Obviamente. Então, vocês têm uma integral
que é y seno de y² dy. Aqui, uma substituição simples resolve essa integral rapidinho, né? Chama y² de u, por exemplo. Vocês vão conseguir integrar isso e vão encontrar o quê? Menos meio vezes cosseno de y², onde o y está variando de 0 a 1. Aplicou o teorema fundamental do cálculo e encontrou essa resposta. Então, esse foi um tipo de exercício que tivemos que mudar a ordem de integração. Algumas vezes vai acontecer isso, tá? Então, é isso. Tem que praticar para ver quando vocês vão mudar essa ordem ou não. Pessoal, eu coloquei alguns exercícios da aula anterior e dessa aula usando os exemplos, tá? São muitos exercícios, coloquei alguns. Aqui tem o número 1, 2 e 3. Aqui temos o número 4 e o 5 para resolver essas várias integrais. Tem outros exercícios, é interessante que vocês façam esses primeiros. Esses aqui são os do começo, depois vocês partem para os outros, tá? Coloquei o gabarito desses exercícios. E é isso, né? Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Stuart, né? Cálculo volume 2, onde utilizamos as definições, exemplos e exercício, né? Definições na aula anterior, exemplos na aula anterior e nessa aula, e exercícios que eu deixei aqui no final. Um grande abraço e até a próxima.